Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindo. Este é o episódio número 23 do nosso podcast e neste episódio nós vamos tratar de questões relacionadas ao direito fundamental à informação, ao dever de prestar contas dos administradores públicos, né? Temas de que tratamos com mais vagar e profundidade na obra Constituição Federal Comentada, mas aqui nós vamos examinar aspectos pontuais relacionados ao tema, sobretudo no que diz respeito a problemas relacionados à saúde pública. Vamos em frente. Neste episódio nós falaremos de vários assuntos que se ligam. Falaremos de direito fundamental à informação, de accountability, de responsabilidade dos administradores públicos, como os governadores, prefeitos e seus secretários, bem como o presidente da República e seus ministros, quando deixam de observar o dever de prestar informações, sobretudo no que diz respeito à saúde e à vida das pessoas. Nossa atenção vai se voltar aqui, sobretudo, aos problemas que têm ocorrido quanto à negativa de informações ou deturpação de informações, ou ainda a incompletude de informações relacionadas à Covid-19, o novo coronavírus. O acesso à informação é tratado pela Constituição Federal Brasileira como um direito fundamental. O artigo 5º da nossa Constituição, em 2 incisos, ele faz referência expressa a esse tema. Me refiro aqui aos incisos 14 e 33. O inciso 14 dispõe que é assegurado a todos o acesso à informação e, na sequência, o inciso 33 vai dizer que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. E por que o direito à informação ou o acesso à informação vem a ser tratado pela nossa Constituição como um direito fundamental? Ora, o acesso à informação é condição para a existência de um Estado democrático. Afinal, se a democracia se realiza através da participação das pessoas, o conhecimento a respeito dos assuntos, seja de interesses pessoais, seja de interesses da coletividade, é pressuposto para o exercício democrático dos direitos. Então, por isso, o que a Constituição estabelece nesses incisos a que eu acabei de me referir aqui, na verdade é aquilo que há de mais básico, né, de mais rudimentar do princípio. E isso, como nós vamos ver ao longo deste episódio, tem uma série de consequências, uma série de desdobramentos ao longo de várias partes da Constituição. Aqui hoje, né, neste episódio, nós vamos tratar de alguns desses aspectos, mas o direito, né, ou o acesso à informação como direito fundamental tem uma série muito vasta de desdobramentos. O artigo 37 da Constituição vai fazer referência a esse tema em alguns dispositivos. No caput, o artigo 37 estabelece que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a Constituição, logo no caput do artigo 37, faz referência à observância pela administração pública aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mais adiante, ainda no artigo 37, o parágrafo 3º estabelece que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente, daí inciso 2º desse parágrafo 3º, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos
de governo, observando os artigos 5º, 10 e 33, artigo 5º, incisos 10 e 33 da Constituição Federal. Esse dispositivo, assim como o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, assim como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição, esses dispositivos vieram a ser disciplinados em 2011 pela Lei 12.527. Essa lei tem várias disposições que nos interessam aqui, mas eu vou me restringir a duas delas. O artigo 6º da Lei 12.527 estabelece que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Isso aí está no artigo 6º, inciso 1º. E, um pouco mais à frente, o artigo 8º dessa mesma lei estabelece que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Mais à frente, ainda neste episódio, vou fazer uma menção a consequências de descumprimento desses deveres referidos aqui nessa lei. Mas percebam, o tema é bem plasmado no nosso sistema, nas normas que disciplinam o tema. O artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, dispõe que o acesso a registros administrativos, informações sobre atos de governo, e a Lei 12.527 também cria procedimentos que visam a dar, ou melhor, a assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Além disso, o regulamento dessa lei, que é o regulamento de 2012, é o decreto de 2012, número 7.724, de acordo com esse regulamento, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão às pessoas naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Então, parece não haver qualquer dúvida quanto à clareza, o modo como esse tema, do que diz respeito ao dever de assegurar a realização desse direito fundamental, no que diz respeito ao Poder Executivo Federal, é muito bem disciplinado, seja pelo que consta da Constituição, seja pelo que estabelece a Lei 12.527 de 2011 e o próprio Decreto 7.724 de 2012. Esse direito fundamental de acesso à informação, de que é titular o cidadão e é titular a toda a coletividade também, tem como destinatário o administrador público em todos os níveis. E no que interessa, que é o nosso episódio de hoje, sobretudo aqueles que têm dever de informar o desenvolvimento de ações e os dados de que dispõem acerca da evolução da pandemia da coronavírus, da Covid-19. E assim também outros temas relacionados à vida e à saúde das pessoas. Isso se liga àquilo que, na doutrina, se tem chamado de dever de boa governança e dever de prestar contas. Se costuma usar muito as expressões correspondentes em inglês, good governance e accountability. O que é que isso significa? A Constituição Federal, ela impõe a observância de uma condução responsável dos assuntos do Estado. E por isso, os agentes dos órgãos do Estado se sujeitam à fiscalização, se sujeitam a controle e se sujeitam à responsabilização.
Isso está em várias disposições, estão ali, por exemplo, nos artigos 70, artigo 74 da Constituição. O artigo 70 vai falar ali da fiscalização dos atos do Executivo pelo Congresso Nacional. O artigo 71, né, ainda tratando do controle externo que é realizado pelo Congresso Nacional, trata do auxílio que é desempenhado pelo Tribunal de Contas da União. Então, essa fiscalização, controle e responsabilização é examinado aqui nesses dispositivos, é tratado nesses dispositivos da Constituição, e é bastante abrangente, pois diz respeito não apenas ao exame dos atos realizados, ou pelo menos dos atos que deveriam ter sido realizados, mas também a imposição de sanções ou a vedação, né, a que algo seja realizado de maneira errônea, né? O exercício do poder pelos órgãos estatais, portanto, devem se submeter a regras que permitam o controle público. Aquilo que em inglês o pessoal gosta de chamar de accountability, né? Que eu aqui estou traduzindo livremente por dever de prestar contas ou prestação de contas, envolve naturalmente a publicidade, significa, né, que se liga ao acesso à informação, bem como participação e responsabilização, como nós veremos ainda. E essa prestação de contas é horizontal, quando realizada por órgãos do próprio Estado, como eu estou mencionando aqui nesses casos, né, realizado pelo Congresso Nacional, com apoio do Tribunal de Contas, e é também vertical, quando realizada pela própria sociedade. Então nós temos que essa prestação de contas é realizada perante órgãos do próprio Estado, mas sobretudo deve ser realizada perante a sociedade. Eu vou desenvolver um pouco mais essa noção aqui. Esse direito fundamental de acesso à informação, ele se liga também com aquilo que na nossa Constituição Federal, nos artigos 220 e 221, é disciplinado como liberdade de imprensa, né? Porque, na verdade, diz respeito à liberdade de imprensa, por um lado, diz respeito a um direito da própria imprensa, vamos chamar assim, mas também um direito das pessoas, do cidadão, à informação. A Constituição protege, por isso, tanto o direito de informar quanto o direito de ser informado, no plano individual e coletivo. E, nesse caso, se trata de extensão da liberdade de manifestação de pensamento, no que diz respeito à proteção à imprensa, né? Mas também de algo que se relaciona ao direito de acesso, o direito fundamental de acesso à informação. E no que nos interessa aqui esse episódio, isso se liga àquele dever de prestar contas no plano vertical, né? Como nós mencionamos há pouco, a accountability é horizontal quando prestada por órgãos do próprio Estado, né? Como o Poder Executivo Federal presta contas ao Congresso Nacional no que é acompanhado ou apoiado pelo Tribunal de Contas da União, mas também vertical quando realizada essa fiscalização pela própria sociedade, seja por meio das eleições, por exemplo, não é? Seja por meio de pressão da sociedade ou de entidades da sociedade, ou também pela própria imprensa, né? Então aí a relevância, digamos assim, de que se proteja o direito à informação também a órgãos da imprensa. Afinal de contas, eles vão ter dever de transmitir essas informações às pessoas, né? Então não há como assegurar a liberdade de imprensa se a própria imprensa também não tem acesso à informação. Com isso se evita que haja acesso apenas a informações breves, fragmentadas, que acaba levando a uma informação deficitária ou, pior, a desinformação, né? Então, aí a necessidade de se realizar esse direito de acesso à informação do cidadão em relação à imprensa, mas também da própria imprensa em relação àqueles órgãos do Estado que têm dever de prestar a informação de que vimos tratando aqui, né? E isso
me parece, é contido também ali nos artigos 220, 221, dentre outros, da Constituição Federal. Agora, o que está na base desses dois pontos de que venho tratando aqui, boa governança, good governance, ou essa prestação de contas, que a doutrina gosta de se referir como a accountability? Vejam, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, nós temos aí, literalmente, que todo o poder é do povo e deve ser exercido para o povo nos termos da Constituição, motivo pelo qual, como nós sabemos, esse poder é uno. Esse poder é exercido pelos órgãos que a Constituição chama de poderes, né? Poder executivo, legislativo e judiciário, nos termos da Constituição. O arranjo que deve haver entre esses poderes, assim, deve se pautar nesses dois pilares indicados no parágrafo único do artigo 1º. O reconhecimento de que os poderes referidos no artigo 2º são realizados em nome e para o povo e que tais poderes devem ser desempenhados em sintonia com o que dispõe a Constituição Federal. Então, disso decorre o dever de boa governança, que vem a ser o dever de condução responsável dos assuntos do Estado. Né? E, além disso, o exercício do poder pelos órgãos estatais deve se submeter a regras que permitam controle público, que englobam, por exemplo, a necessidade de os atos do Estado deverem se realizar publicamente, o que vai permitir às pessoas efetivo conhecimento e participação no processo de formação das decisões a serem tomadas. Por isso, né, se os atos são realizados em nome e para o povo, os agentes do Estado devem se sujeitar à fiscalização, controle e responsabilização, como nós temos falado aqui, né? É o que essas expressões, fiscalização, controle e responsabilização, sintetizam, né, isso que vem sendo chamado pela doutrina de accountability, que envolve publicidade, participação e responsabilização. Né? E como nós mencionamos, isso se dá no plano horizontal, quando isso se dá por órgãos do próprio Estado, e vertical, quando realizada pela sociedade, seja através de entes da própria sociedade, de entidades sociais, etc., ou da própria imprensa. Esse fenômeno vem sendo reconhecido amplamente, seja pela doutrina brasileira, eu mesmo trato do tema de tudo que a gente vem falando até aqui na Constituição Federal comentada, e assim também a jurisprudência. Então, por exemplo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5540, 5.540, o relator, ministro Fachin, mencionou que accountability, né, significa a responsividade exigida dos gestores públicos, ferindo, assim, quando não observada, claro, o princípio republicano que erige nosso Estado. Esse é um julgado do Pleno, né, do Supremo Tribunal Federal, que teve como relator o ministro Fachin. Em outro julgado, que teve como relator o ministro Fux, do recurso extraordinário 673707, também tratando desse mesmíssimo tema, né, e ligando, né, esse assunto ao direito à informação, o ministro, em seu voto, diz assim, abro aspas aqui para uma citação que eu farei de um trecho do voto do ministro Fux. A partir do direito à informação, garantida enfaticamente em diversas passagens da Constituição Federal de 88, a doutrina começa a desenvolver a aplicação do conceito, o mecanismo de accountability à realidade brasileira. Basicamente, traduz a tentativa de prevenir e corrigir abusos de poder da administração a partir de 3 parâmetros basilares. Obrigação de se abrir ao público, obrigação de se explicar e justificar as suas ações, e subordinação à possibilidade de sanções. Um pouco adiante, o mesmo ministro, em seu voto, diz que pode-se falar nesta esteira no direito à informação, no quadro de reconfiguração do papel do Estado,
do qual o acesso pleno à informação contida em bancos de dados públicos, esteja em poder de órgãos públicos ou entidades privadas, é a nova baliza constitucional a ser colmatada por processo de concretização constitucional. Bom, pois bem, especificamente quanto às informações relacionadas à evolução da pandemia da Covid-19, o novo coronavírus, o dever de prestar informações, de prestar contas de suas ações e, consequentemente, né, de responsabilização dos administradores públicos se intensifica. Afinal, aqui o foco é a proteção à vida e à saúde, que são direitos fundamentais previstos nos artigos 5º, 6º, 196 da Constituição. Então não há dúvida de que se trata aqui de algo, de um dever de concretizar esse direito fundamental de acesso à informação, que está plasmado amplamente na Constituição brasileira. Mas especificamente quanto ao ponto, o artigo 6º da Lei 13.979 de 2020, que é a lei que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelece o seguinte, no seu artigo 6º. É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital, municipal, de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação. E, além disso, o parágrafo 2º desse artigo 6º estabelece que o Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e investigação relativos à situação de emergência pública sanitária. Vejam, então, a Lei 13.979, que é a lei que disciplina medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública relacionadas à Covid-19, é clara no sentido de que o Ministério da Saúde deve manter dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos e investigação. Né? Ora, significa com isso o seguinte, né, que ocultar ou divulgar apenas parcialmente informações a respeito desse grave problema significa, a um só tempo, violar os deveres de boa governança e de prestar contas, a que nos referimos há pouco, bem como um atentado contra a vida e a saúde das pessoas. Não por acaso, o artigo 32 da Lei 12.527 de 2011, que nós já mencionamos há pouco, né? Essa é aquela lei que disciplina o artigo 5º, inciso 33, e o artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição. Então, esse artigo 32 é claro quanto à responsabilização daquele que viola o direito à informação. Esse direito de acesso à informação previsto na Constituição e disciplinado nessas leis todas que estou mencionando aqui. O artigo 32 da Lei 12.527 diz assim, artigo 32, caput, constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Né? Então vejam, o caput do artigo 32 é claro no sentido de que se trata de uma conduta ilícita aqui. E o inciso 1º vai mencionar que, dentre elas, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. Ou seja, retardar deliberadamente o seu fornecimento é uma conduta ilícita, fornecer intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa é uma conduta ilícita nos termos do inciso 1º. Adiante, o inciso 2º diz que utilizar indevidamente, bem como subtrair, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente informação que se encontre sob sua guarda, também é uma conduta ilícita. Depois, ali no inciso 5º, a lei vai estabelecer que também é uma conduta ilícita impor sigilo à informação para obter proveito pessoal de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Então vejam que a lei 12.527 de 2011, que se aplica aqui, é clara no sentido de que essas atitudes todas
correspondem a condutas ilícitas que vão responsabilizar o agente público ou o agente militar. E o parágrafo 2º do artigo 32, por sua vez, dispõe o seguinte, abro aspas, pelas condutas descritas no caput, ou seja, no caput do artigo 32, poderá o militar ou agente público responder também por improbidade administrativa, conforme disposto na Lei 1079 de 1950. Essa é a lei do impeachment, né, que trata dos crimes de responsabilidade, e Lei 8.429 de junho de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Bom, disso tudo que nós falamos até aqui, não há dúvida, seja à luz da Constituição, seja à luz de todos esses dispositivos legais que nós fomos mencionando e comentando ao longo desse episódio, que a criação de dificuldades ao fornecimento de informações viola os mais básicos princípios da administração, da boa governança, da prestação de contas, viola o direito fundamental de acesso à informação e, além disso tudo, viola direitos fundamentais dos mais básicos, o direito à vida e o direito à saúde. O tema, como nós vimos, é um tema extremamente importante, é um tema atualíssimo. Espero que vocês tenham considerado úteis essas informações de que tratamos aqui, que não é de conhecimento de todas as pessoas. Fiquem à vontade, aliás, nós pedimos que vocês compartilhem aquilo que nós apresentamos aqui. Aguardamos suas sugestões e críticas, bem como sugestões de temas para que nós examinemos em outros episódios. Aliás, esse tema de hoje, deste episódio, é um tema sugerido por vários de nossos ouvintes. Agradeço muito a atenção de todos e as sugestões que nós temos recebido. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.